pressão pode se tornar o teu combustível. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, uma série que eu preguei em Miami. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso aqui em Alphaville, sobre grandeza. E um dos conselhos de sabedoria que eu dei é: cuidado com quem respeita demais os seus limites. Todo filho mimado teve um pai que respeitou demais os seus limites. Esse é o meu desafio como pai, porque a gente ama tanto, que a gente quer poupá-los de coisas que a gente não foi poupado, mas talvez por isso a gente se tornou quem a gente se tornou. Lembra daquele ditado, aquele provérbio oriental? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Por isso que muitos herdeiros perderam herança, porque eles foram ensinados a ser herdeiros, mas não foram ensinados a serem homens de governo. Então herdaram algo de alguém que governava, mas ninguém ensinou eles a governar. Então, irmão, a pressão, ela é importante. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Cuidado com quem sempre tenta te trazer para um lugar de conforto. A história não é feita em lugares confortáveis. A história do novo nascimento, da redenção, da nova aliança, a história da igreja, a história do evangelho, começa numa manjedoura, termina numa cruz, num lugar emprestado. E o verbo vivo, o Filho de Deus, ele é sepultado no lugar emprestado. Ele enfrenta por 3 dias um período de ausência de vida, até que a voz do seu pai chama ele de volta da morte. Então o que a gente aprende com os evangelhos? O que a gente aprende com Deus? O que a gente aprende com a história de Jesus? É que a pressão sempre fez parte do ministério deles, mas a despeito da pressão, as promessas sempre se cumpriram. Levante suas mãos, declara isso comigo em nome de Jesus. Diga: a despeito da pressão, toda a promessa de Deus, diga, vai se cumprir. Vamos, alguém aqui me ajuda. A pressão pode ser um combustível. Se alguém já entrou no Fla-Flu, no Maracanã, na época em que tinha mais lugares do que tem hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando. O Fla-Flu, irmão, é um patrimônio cultural do Brasil. Eu sei, aqui tem Corinthians e Palmeiras, mas nada se compara ao Fla-Flu. Tô brincando, mas é sério. Escreveram músicas sobre, fizeram livros sobre, documentários sobre. Por quê? Porque quando você entrava naquele lugar, uau!